Jesus Cristo. Vamos então agora iniciar, não é, a nossa doutrinária, pensando naqueles que são os responsáveis pela nossa estada aqui na Terra, aqueles que nos permitiram reencarnar, que nos deram essa oportunidade, né? Honrai ao vosso pai e à vossa mãe. Hoje, no dia 12, o nosso subtema é: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E quem vai nos falar é o amigo Francisco Evilásio, trabalhador da União Espírita de Alagoinhas. Francisco, seja bem-vindo. Boa noite a todos e também uma boa noite a quem nos acompanha aí pelo Instagram. Hoje nós vamos falar sobre um tema que esse tema faz parte de um dos mandamentos que foi recebido por Moisés, que é o de honrar pai e mãe. Esse honrar pai e mãe nos traz uma necessidade de entendimento de como é que eu preciso honrar meu pai e minha mãe. Estejam eles encarnados ou não. E a necessidade e a obrigação que nós temos de honrar pai e mãe, ele está na justa necessidade que precisamos ter e de agradecer a oportunidade que eles nos deram. Porque se não fosse nossos pais, pai e mãe, nós não estaríamos aqui. Foi necessário que eles dessem o acordo no mundo espiritual, aceitassem nos receber. E isso é algo que nós precisamos, independentemente do que tenha acontecido, precisamos ser gratos a eles, porque não é fácil. Muitas vezes não se sabe o que está envolvido, quanto sentimento está envolvido, as tramas que ocorreram no pretérito e a forma como esses espíritos eles são convencidos de aceitar, trazer um espírito que no seu íntimo, na sua energia, às vezes é uma energia muito ruim. Mas normalmente, quando nós estamos em família, nós estamos ligados pelos laços da simpatia. Mas, necessariamente, eu posso ampliar isso, porque não necessariamente existem casos em que as relações elas são simpáticas, mas existem casos que elas são antipáticas. Tá? Então, a gente vai ampliar esse termo e dizer apenas que nós somos ligados pelos laços da simpatia, pelo laço da simpatia não, da afinidade. A afinidade. Porque como existe afinidade de amor, também existe afinidade de ódio. Porque semelhante atrai semelhante. E, dentro desse contexto, Jesus, que tem uma noção muito clara do que é uma família, porque ele pertence e tem consciência do pertencimento de uma família universal, de uma família em que ele enxerga todos como irmãos.
e que todos somos, independentemente do nível evolutivo, do nível consciencial, todos somos filhos de um mesmo Pai, e Ele traz essa paternidade para nos mostrar e desfazer um mal entendido que foi criado, e esse mal entendido ele foi criado porque foi necessário criar esse mal entendido, essa situação, para que depois Jesus viesse dar uma nova roupagem a tudo aquilo que foi construído. Então ele vem falar do mesmo Deus, mas agora ele não vem trazer o Deus com aquela característica que vinha da época de Moisés, 1500 anos antes dele. E que essa figura de Deus, que não é representado como um pai, mas sim como quem estava à frente de um exército, e do qual quem estava do lado de Deus estava protegido, porque ele era considerado o Senhor dos exércitos, mas ele, ao mesmo tempo, ele era muito rigoroso. E ele castigava. Mas, na verdade, não era ele que castigava. Existia a lei, essa lei de causa e efeito, não se conhecia essa lei de causa e efeito, mas foi necessário que Moisés criasse alguns artifícios para que pudesse dar um freio naquele povo que estava naquelas condições saídos de um regime de escravidão que tinha demorado a estadia dos hebreus dentro do território egípcio. Ele durou 400 anos. Dentre esses 400 anos, um século foi só de escravidão. E quando ocorre essa libertação, esse povo, é um povo todo brutalizado, porque imaginemos se nós vivemos num ambiente em que nós não somos ninguém. Nós somos coisas. E não temos direito a nada. Somos chicoteados, somos vilipendiados, nós somos escarnecidos. Então, não temos direito, o único direito que a gente tem é de trabalhar, e de servir. O único. E aí a gente passa 100 anos, quando a gente sai de um ambiente desse, a vontade que a gente tem, muitos deles tinham a resignação, mas uma boa parte não tinha. Então era necessário que desse um freio nesse povo. E aí Moisés cria, além dos 10 mandamentos, em que esse aqui é um deles, ele cria lá os outros, ele cria uma quantidade de em torno de 614 mandamentos, que está lá distribuídos, para que, a partir dali, o povo comece a se adequar. E isso precisava um período para que esse povo aceitasse. Só que Moisés sabia que aquele povo não iria aceitar. Por quê? Um povo nascido, um povo crescido, com a sua já personalidade e a sua mentalidade ali já formada dentro daquele contexto, recebendo a influência religiosa e cultural do Egito, onde boa parte deles cultuavam da mesma forma que os egípcios cultuavam as imagens dos vários deuses. Muitos hebreus também estavam dentro desse contexto, porque eram divididos em 12 tribos. E precisava de um tempo para isso acontecer. E o tempo que precisou para acontecer foram 40 anos, que foi o tempo que eles peregrinaram no deserto, onde se diz que aquela geração que saiu do Egito não seria a mesma que chegaria a Canaã, porque aquela geração que saiu do Egito foi uma geração corrompida. Então era necessário criar todo esse contexto. As crianças que eram nascidas durante esse processo, elas eram ensinadas dentro desse processo aí. E aí, tudo isso ficou delineado em que o que estava escrito precisava ser seguido de forma rígida e sem contestação.
E isso durou 1500 anos. Quando Jesus chega e dá uma outra roupagem, então Jesus nunca perdeu a oportunidade de ensinar. E numa dessas, chegou o momento em que Jesus iria colocar em prática esse mandamento do que seria honrar o pai e a mãe. Que é exatamente saber quem é meu irmão, quem é minha irmã e quem é minha mãe. Tá? E a gente começa pela leitura da passagem evangélica e depois a gente vai desdobrando isso aqui, tá bom? E ela começa assim: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem puderam fazer uma refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que ele tinha perdido o juízo. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamar Jesus. Ora, o povo que estava ali em torno dele lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E Jesus respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E aí, certamente imagine, estamos aqui e vem minha mãe e pede para me chamar ali. E aí eu pergunto: e quem é minha mãe? Todos conheciam quem era a mãe de Jesus. E todos conheciam quem eram os irmãos de Jesus. Porque Jesus, dentro da família, Jesus tinha irmãos. Dentro do núcleo familiar, Maria e José. Porque José era viúvo. Quando desposou Maria, José era viúvo. Então José tinha filhos. Então, juntou a família, então Jesus, e tinha os irmãos de Jesus junto daquele núcleo. Só que os irmãos de Jesus, eles não compartilhavam, não gostavam de Jesus, e dizia que Jesus era variável. Tanto é que nenhum deles foi ser discípulo dele. E perpassando, imagine, todo mundo ficou olhando para Jesus admirado. Porque quando Jesus pergunta isso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí a galera vai ficar assim, ó. Hã? E aí ele olha para todo mundo, faz assim, ó. Ele faz isso aqui, e aí diz o seguinte: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Agora vamos debulhar isso aqui. Jesus nunca fez nada de inútil. Toda a oportunidade que Jesus tinha era para ensinar. E Jesus vem trazer as primícias do reino, aonde ele vinha tocar em determinados assuntos que era totalmente desconhecido para a maioria. O termo reencarnação era conhecido de algumas tribos hebraicas, mas era conhecido com o nome de ressurreição. Então, quando Jesus traz essa questão, esse questionamento: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem conhece
Jesus vai saber que ele não teria esse disparate de renegar sua mãe, principalmente a sua mãe, e nem os seus irmãos, porque não era do feitio dele. O que Jesus estava trazendo para aquelas pessoas é fazer a diferenciação que existe dois tipos de família. Existem dois tipos de parentela. E Jesus quis dizer que ali naquele meio existia um tipo de parentela em que, na maioria das vezes, nós não temos noção. Existia uma parentela em que, em uma existência, pessoas que estavam ali lado a lado podem ter sido familiares, podem ter sido conhecidos, podem ter trabalhado juntos, podem ter sido parentes. Então, quando Jesus traz esse questionamento de querer saber quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele começa a fazer essa diferenciação. E essa diferenciação vai dizer que nós temos um pai e uma mãe, por quê? Para que nós possamos passar do mundo espiritual para o mundo físico, nós precisamos de uma consanguinidade. Precisamos de pessoas que estejam dispostas a nos receber enquanto espírito, e aí é feito todo o processo, porque a lei vai dizer que para que nós possamos adentrar o mundo físico, é necessário que haja uma conjunção de um gameta masculino com um feminino, para que a partir dessa conjunção eu possa criar um novo ser, possa vir a partir dessa conjugação. Então, na matéria, eu preciso de consanguinidade. Mas essa consanguinidade, ela é necessária para que eu possa vivenciar uma experiência. E para que eu possa vivenciar essa experiência e ter a noção de que aquele que está ali e que hoje é meu pai e é minha mãe, dentro de um contexto familiar, porque dentro desse contexto de simpatia e de afinidade, porque Kardec, quando faz a pergunta aos espíritos sobre essa questão de parentela, ele fala que normalmente nós reencarnamos no mesmo grupo, não? Porque temos afinidades. Então, num grupo, quem tem pai, mãe, dentro daquele contexto, pai, mãe, filho, avô, sobrinho, primo. Então, é criado um grupo ali que começa as suas experiências encarnatórias. Então, aquele grupo, ele vai se mantendo por afinidade, mas, de tempos em tempos, trocando as posições. Quem hoje é pai, pode vir filho. Quem é filho, pode vir irmão. Quem é irmão, pode vir sobrinho. E por aí vai. Então nós vamos trocando dentro de um mesmo contexto, mas nós vamos vivenciando essas experiências porque temos uma determinada afinidade. E aí, quando Jesus nos traz esse conceito de diferenciar uma coisa da outra, ele diz, nós temos aqui uma família, porque nós estamos aqui reunidos e estamos aqui por afinidade. E se estamos aqui por afinidade, nós também constituímos aqui uma família. Então, família nada mais é do que o grupamento de pessoas, de coisas, que estão ali juntos por afinidade. Mesmo que essa afinidade seja de amor ou de ódio. E o que é que acontece de vez em quando? Quando nós temos, dentro desse contexto, reencarnações em que ocorre esse processo de simpatia ou de afinidade, de vez em quando ocorre um processo em que um espírito que está dentro de um determinado processo em que, vamos imaginar o seguinte, tem um espírito que
Já passou por tudo quanto é lugar e ninguém quis. Tá? Vamos imaginar assim. Ele já passou por todo tipo de experiência e ninguém quis. De repente, aparece um espírito que se compadece daquela criatura e resolve aceitá-lo como filho. E geralmente é aquela criança problema. O que é que isso quer dizer? Ele faz parte daquele grupo? Necessariamente não. Ele foi aceito para que vivenciasse uma determinada experiência, dentro dessa experiência onde ele pudesse conhecer um pouco de afetividade. Porque até então ele só conhece o que é brutalidade. Ele conhece apenas o que é violência. E como ele conhece apenas violência, ele age com violência. E aí é o momento em que um determinado espírito recebe esse espírito dito rebelde, aonde essas energias de amor, de carinho, vai amenizando aquela situação. Mas ele vai continuar reencarnando? Necessariamente não. Ele só teve aquela passagem ali para experimentar, para ter aquele contato, mas como ele não faz parte daquele grupo, ele vai reencarnar em outro grupo. Necessariamente ele não precisa estar naquele grupo. E aí, quando a gente faz essa diferenciação do que é consanguíneo e do que é espiritual, é exatamente dessa forma, do tipo de laço, o quão é mais forte ou o quanto é mais frágil. O que é mais frágil, a gente sabe que é o consanguíneo. Ele pode se fortalecer, mas ele não é um laço que seja decisivo. O laço que é permanente, o laço que fica independentemente de eu estar encarnado ou não, é exatamente esse laço que é o laço afetivo e o laço espiritual. Então essa família espiritual, os sentimentos que vão ficando, eles vão perenizando, independentemente de eu estar encarnado ou não. E quando nós estamos dentro deste processo, a gente percebe o seguinte: dentro desse processo de consanguinidade, dos quais nós chegamos até aqui, e precisamos da qualidade de um homem e de uma mulher para que a gente possa ser trazido, por conta que é necessário esses gametas, masculino e feminino, só precisa disso. Recebemos o carinho, recebemos a atenção, recebemos os valores, dos quais os pais que são consanguíneos, eles não geram o espírito. Foi gerado o corpo físico, mas o espírito não são eles que geram. Nenhum de nós gera espírito. Nós geramos os corpos físicos, que é onde os espíritos que estão ali vão vivenciar essas experiências. E aí, quando nós fazemos um menino ou uma menina, e que esse presente chega até nós, temos aí a responsabilidade de encaminhá-lo para que ele possa ser uma pessoa de bem. Porque quando nós, enquanto laços consanguíneos, nós não vamos determinar essa situação de que uma vez nasceu filho, vai nascer filho o tempo todo. Uma vez que foi pai, vai ser pai o tempo todo. Não. Hoje é pai, amanhã é filho, depois é esposa, depois é primo, mas todos vamos vivenciar essas experiências. E cada vez que vivenciamos essas experiências, as relações, as emoções, os sentimentos,
eles vão ficando cada vez mais fortes, e a sintonia em que ocorre dentro daquele processo vai se melhorando a ponto de criar grandes grupos de espíritos que estão tão irmanados dentro de um determinado processo que vão criando-se os grupos de famílias espirituais, para que mais à frente possamos todos nos reunir num grupo maior que vai se chamar a nossa família universal, né? Onde todos nós vamos ser chamados aí de irmãos, né? E reconhecer Deus como único Pai. Então, quando a gente vai falar dessa questão dessa parentela, né, é necessário a parentela corporal, sim, mas muito maior e muito mais importante é a parentela espiritual, exatamente por conta do contexto que é criado. Tá? E aí, dentro dessa ótica, né, quando Jesus vai falar sobre isso, e quando porque Jesus, às vezes Jesus falava coisas que era um pouco contraditório, mas por quê? Jesus precisava chamar a atenção das pessoas, precisava dar uma sacudida. E às vezes Jesus falava algumas coisas que as pessoas achavam que não, isso não é possível, não. Saiu da boca desse cabra, não. Parecia que não tinha lógica nenhuma, mas tem toda uma lógica, né? Se a gente analisar isso pelo lado espiritual. Tá? Pelo lado físico, realmente não tem. Tá? E aí, E aí, dentro desse processo de parentela espiritual e parentela corporal, a gente vai verificando que desse tema aqui, a gente pode encontrar esse mesmo tema. A gente pode falar aqui quem é nosso pai, quem é meu pai, quem é minha mãe, que na verdade a gente está relacionando num tema maior, que é família corporal e família espiritual, aonde a gente pode também trabalhar muito bem com o tema reencarnação, com o tema ressurreição, com o tema afinidade, com o tema simpatia, com o tema antipatia, e a gente pode encontrar isso que está distribuído tanto aqui no livro, em outros capítulos, quanto no livro dos Espíritos. Aqui nesse capítulo a gente pode encontrar, aqui nesse livro, a gente pode encontrar a mesma coisa, falando sobre esses dois tipos, no capítulo que fala sobre é necessário nascer de novo para que eu possa ver o reino dos céus. Que é onde tem aquela conversa de Jesus com Nicodemos, que ele vai exatamente falar sobre a questão de ter que nascer de novo, né? E aí vem esse conceito de reencarnação e de ressurreição. Como eu falei, algumas tribos, eles aceitavam o termo de que as pessoas retornavam, mas o nome disso era ressurreição. Tá? E a gente sabe que ressurgir é a mesma pessoa. Tá? E aí a gente percebe que em determinados segmentos religiosos, né, o termo ressurreição, ele vem como que nós estamos aqui, é uma existência só. Depois, quando a gente termina essa existência, a gente vai dormir. Depois que a gente dorme, a gente vai ficar esperando naquele sono agoniado, que eu não sei como é que é um sono agoniado, esperando o dia do juízo final. E no dia do juízo final, alguém vai bater no meu ombro e diz: olha, acorde, que hoje é o dia do seu julgamento. E aí, já tem alguém com a ficha corrida, já tem alguém com um livrinho, e dentro desse aí, depois que a gente acorda, e aí
você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou você vai para o purgatório. Né? Então, quando a gente trata desse processo, né, em que eu tenho apenas uma existência, eu vou tratar isso como ressurreição. Eu vou ressurgir. É o mesmo corpo que vai ressurgir e vai enfrentar a sua verdade, e a partir daquela verdade ele vai seguir lá o caminho, ou para um canto ou para outro. Né? Mas, se a gente analisar o termo ressurreição dentro desse processo, né, como é defendido, eu até concordo com o termo de ressurreição. Mas eu concordo se eu olhar pelo outro lado. Por que se eu olhar pelo outro lado? Porque se eu tratar a ressurreição não vindo de lá para cá, mas daqui para lá, eu concordo perfeitamente. De lá para cá, eu sempre reencarno. Daqui para lá, eu sempre ressuscito. Por quê? Porque quem retorna é o mesmo Espírito. E se o mesmo Espírito vive uma experiência com um nome diferente, numa família diferente, ele tem uma personalidade diferente, ele está reencarnando. Mas quando retorna, é o mesmo Espírito que chegou, é o mesmo que está voltando. E aí o seguinte, quando a gente reencarna, a gente nasce aqui. E quando a gente nasce aqui, a gente morre lá. Quando a gente retorna daqui para lá, a gente morre aqui e ressurge do outro lado. Então é sempre o que? É sempre o nascer e o morrer. Tá? Então, reencarnei, morri para o mundo espiritual. Por quê? É uma nova existência, é um programa diferente, a minha mente vai ser trabalhada para que eu possa vivenciar essas experiências. Os meus arquivos, as minhas memórias, vão ser abertos alguns arquivos que serão necessários apenas para aquela existência. E aí eu posso dizer o seguinte: o meu eu total está no mundo espiritual. O que está aqui é apenas uma parte do meu eu que está vivendo uma experiência humana. Por quê? Uma parte do meu eu está o quê? Está com minhas memórias que são necessárias para essa existência. Eu estou vivenciando essas experiências aqui, mas depois eu retorno para o todo. E aí, boa parte de tudo que eu aprendi nesse tempo todo, porque nós somos seres que somos milenares e vivenciamos muitas experiências, e essas experiências elas são arquivadas, e no momento certo eu preciso vivenciar tal experiência. Para que eu possa vivenciar tal experiência, eu preciso ter liberado determinada memória, determinado arquivo. Aí eu vou vivenciar aquelas experiências. Depois eu retorno para o mundo espiritual. Quando eu retorno para o mundo espiritual, eu estou ressurgindo para o mundo espiritual. Aqui, esse processo de ir e vir é como se fosse uma peça de teatro. Numa peça de teatro eu tenho o ator, mas eu tenho um personagem. E o personagem morre quando acaba a cena, mas o ator continua vivo. E a coisa acontece dessa forma. Se a gente for analisar a grosso modo, pronto. Veja, quem é a atriz? Débora Bloch. Quem é o personagem? Odete Roitman. Odete Roitman morreu, mas Débora Bloch está viva. Nós estamos encarnados e vivendo um personagem. O personagem que eu estou vivendo nessa experiência se chama Francisco Evilásio Reis de Souza, que tem um CPF, que tem um RG, que tem isso, que tem... Mas quando eu desencarnar, esse personagem vai embora. E nunca mais esse personagem vai voltar. E mais uma vez eu concordo com aquilo que tem nas lápides
saudades eternas. Saudades eternas de quem? Daquele personagem, não do espírito. Aquele personagem não volta mais. Retorna com outro nome, com outro CPF, com a outra família, mas é o mesmo espírito vivenciando experiências diferentes, que quando retornar, retorna com mais aprendizados, mas aquele personagem foi embora. Então, estamos aqui vivenciando personagens. E precisamos entender qual é o propósito de quais são os nossos papéis enquanto personagens. Para que o ator possa vivenciar o seu personagem da melhor forma, para quando esse personagem não mais estiver por aqui, o espírito possa voltar mais consciente, com mais experiência. E a gente, nesse sentido, a gente pode entender agora, dentro desse contexto, analisando isso do ponto de vista da reencarnação em si, a diferenciação que Jesus quis dizer com aquelas pessoas, utilizando quem é a minha mãe, quem é os meus irmãos, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Então, veja só. Então, dentro desse processo, a gente começa a entender determinados comportamentos. Existem comportamentos que, vejam, mas determinados comportamentos não significa dizer e nem é justificativa para que nós possamos ter determinados comportamentos. Tá? Um comportamento de antipatia, dos quais, quando a gente encontra determinadas pessoas ou convive com determinadas pessoas, seja no seio familiar, ou seja no seio, no trabalho, seja em comunidade, essas antipatias vão significar que, das duas, uma. Ou a gente tem uma chamada discrepância ou antipatia fluídica. É aquela situação em que eu entro em contato com a pessoa e às vezes eu me sinto mal. Tá? Mas tem pessoas que eu entro em contato, eu tenho vontade de morder. Tem pessoas que eu encontro e tenho vontade de abraçar. Tem pessoas que eu entro em contato e que, se eu pudesse, aquela pessoa desapareceria da minha frente. Isso está relacionado com essas questões de simpatias e de antipatias. E isso está dentro de um contexto em que foi-se vivido materialmente em uma determinada existência. O que aconteceu gerou uma emoção, essa emoção virou sentimento, dentro desse sentimento não foi resolvido, cada um retornou para a pátria espiritual, carregando consigo aquele sentimento, com a responsabilidade de retornar às duas criaturas, para que possam refazer a cena, agora num novo cenário, refazer a cena para que eu possa fazer diferente essa cena. E de que forma é fazer diferente? É fazer de acordo com a lei divina. E para que eu possa fazer isso de acordo com a lei divina, eu preciso conhecer como é que essa lei funciona. Sabendo como ela funciona,
eu começo a ter um comportamento diferente e muitas vezes eu posso passar à frente, passar daquela fase, superar aquela fase, e isso, minha gente, isso é algo que é muito pessoal, é individual. Tá? E para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos... Eu estava olhando para aquele relógio ali, e ele não saía de uma... Não é possível. Já ia perder meu tempo, o relógio está aqui. Ó. Então, tem algumas situações em que, dentro desse processo, em que essa coisa esse sentimento que vem, que muitas vezes eu não consigo explicar, eu preciso ter essa compreensão de que, se não foi aqui, foi mais lá para trás. E uma coisa que é muito mais importante do que isso. Às vezes eu não acredito que isso seja coisa do passado. Mas, independentemente de eu gostar ou não, acreditar ou não, isso vai acontecer. E aí vai chegar o momento em que eu preciso ter essa noção, e quando eu tenho essa noção, eu mudo o comportamento. Quando eu absorvo isso, entendo e aprendo. E para isso, é necessário que nós utilizemos tanto da caridade, quanto da indulgência, quanto da benevolência. E possamos praticar algo que nós conhecemos de forma muito errônea e imaginamos que essa ferramenta que nos é fornecida é do alcance de todos, que é a prática do perdão. A gente tem uma ideia, às vezes equivocada, do que é perdão. Mas, como eu gosto de fazer analogias, eu faço analogia da seguinte forma, com a questão do perdão. Acontece uma situação em que eu constranjo uma pessoa, ou eu vou ferir uma pessoa, e ali vai gerar uma situação realmente bem constrangedora. Tá? Em que vai criar uma emoção e um sentimento depois contrário. E esse sentimento é contrário à lei de Deus. E aí, por orgulho, às vezes eu não quero, ou eu acho que não preciso pedir perdão, ou eu não quero pedir perdão, por achar que se eu perdoar a outra pessoa, ou se eu pedir desculpa a outra pessoa, eu vou estar sendo o bobo, sei lá. Mas aí eu faço a seguinte analogia. Quando isso acontece, é colocado no meu braço, e no braço da outra pessoa, uma algema. Pá. Então, dentro daquela situação, nós ficamos algemados diante daquela situação. E a espiritualidade faz, sabe o quê? Dá a chave da algema para cada um. O perdão não é para o outro. O perdão é para mim. Porque a chave da algema está na minha mão. Se a chave da algema está na minha mão, eu preciso abrir a chave da minha algema, não do outro. Abrir a chave da algema do outro é responsabilidade dele. A minha responsabilidade é abrir a minha, porque a algema está mais próxima de mim. Então, perdão é eu abrir essa algema que está machucando o meu braço. E quando eu abro essa algema, eu me liberto e liberto o outro. E o outro vai fazer com a algema o que ele quiser. Porque às vezes ele pode até gostar e achar bonito, que a algema fica bonita, e vai usar a algema do que ele quiser. Mas o perdão, ele é meu. O perdão, ele é para mim.
Tá? Então, dentro desse processo, temos aí só quero olhar para aquele relógio. Dentro desse processo, a gente entende, ou pelo menos eu procurei passar dentro desse contexto, o que é que significa Jesus dizer quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, diante daquele contexto. Tá? Então ele queria fazer essa diferenciação entre o que é uma família consanguínea, uma família carnal, que é muito importante, porque se não tem a família carnal, nós não estaremos aqui, mas que essa família carnal, ela tem essa função de nos trazer do mundo espiritual para o mundo físico, mas que as nossas experiências e as nossas vivências, elas serão, a partir dessas experiências, nós vamos agregando no nosso cabedal espiritual todo esse conhecimento, a fim de que possamos nós nos conscientizarmos cada vez mais diante diante desse processo evolutivo. E esse processo evolutivo, ele faz com que nós estejamos indo em direção a Deus, para que possamos despertar cada vez mais a nossa angelitude, que é um direito que Deus concedeu a todos nós. Todos nós seremos anjos, mas para sermos anjos precisaremos lutar por essa angelitude. E entender o processo. Assim como Emmanuel vem nos falar, que antes de a gente ficar procurando a nossa angelitude, que nós possamos desenvolver primeiro a nossa humanidade. Porque para chegar a anjo, primeiro passa pelo humano. Eu não posso pular de onde nós estamos para a angelitude sem passar pela humanidade. Eu preciso desenvolver todo o processo de humanidade para que eu possa estar aí em condições de desenvolver cada vez mais a nossa angelitude. E Jesus veio nos dar o exemplo de como é que um ser humano se comporta diante de todas e quaisquer situações. E eu imagino Jesus diante de Pilatos, naquela situação que ele estava, sendo açoitado a noite toda, e ele tem uma conversa civilizada com ele. Não agride, respeita, e por respeito não diz o que é verdade, porque ele não iria saber o que era verdade. Eu já tinha voado no pescoço já. Mas desenvolvamos a nossa humanidade para que possamos conquistar a nossa angelitude. Agradeço imensamente, agradeço as pessoas que estão nos assistindo aí no Instagram. Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Obrigado. Nós aqui agradecemos, as suas excelentes reflexões, muito boa, e que a gente possa, ter compreendido a importância da gente sair dessa caixinha aí da família consanguínea e compreender a importância de estarmos conectados com a família universal, que é o grande caminho que a gente precisa. Muitas vezes a gente acha que família, quem é a mãe é só aquela ali, a biológica, o pai é aquele ali e mais nada. Mas isso vai muito além. E aí você deixa uma coisa muito clara, que é a questão das afinidades, Que dentro desse processo consanguíneo há afinidades, mas elas podem ser afinidades positivas. De amor e de ódio. Como? Afinidade de amor e de ódio. Isso, afinidade de amor e de ódio, Então que a gente possa levar essa reflexão durante todos esses dias e possamos compreender onde é que está de fato a nossa mãe e os nossos irmãos.
Obrigada, Francisco, mais uma vez. Eu que agradeço. Nós passamos agora para a segunda parte do trabalho, que é o passe. O passe será coletivo e ele tem a mesma significação do passe individual, não é? Que é essa transfusão de energia. Então, que possamos nos colocar numa posição confortável, permanecer nessas reflexões e na oração, né? E que nesse passe a gente também possa incluir todas aquelas pessoas que nós sabemos que têm necessidade desse momento e dessa energia, e os nossos irmãos passistas aqui presentes, que se sentirem à vontade, por favor, posicione-se. A luminosidade ela vai diminuir um pouquinho para que facilite a nossa concentração na oração.